Pessoal, hoje nós vamos falar sobre bruxismo. Para quem não sabe, esse mal também acomete as nossas crianças e eu vou conversar agora com a doutora Márcia Louvain, ela que é odontopediatra, especialista nesse assunto, para nos dar algumas luzes sobre esse tema que muitos pais às vezes não sabem nem que os filhos têm, né, doutora Márcia? Tudo bem, Nayara? Tudo bem. Obrigada pela sua participação mais uma vez, sempre salvando a gente aqui, tirando as dúvidas minhas e do pessoal que está em casa também. Eu que agradeço. É sempre muito bom, né, falar sobre saúde bucal com você, principalmente, né? E esse programa é tão bacana, esse programa dessa primeira infância. E que eu acho que é interessante e bom para o público, né? Principalmente para as mães de primeira viagem, né? Então, o bruxismo, a mãe normalmente vai saber sim, porque a criança range. O que é o bruxismo? O bruxismo é o ato de ranger os dentes ou apertar. Então, muitas pessoas acham que o bruxismo está relacionado só ao barulho, aquele ranger do dente, e que ela fala assim, tá rangendo, então tá com bruxismo, né? Mas não, o apertamento do dente também é um tipo de bruxismo. Isso é muito interessante. Não é só, é o apertamento que a gente chama de não audível, porque a mãe não escuta, a família não escuta e a criança começa a ter um desgaste do dente. Então, é mesmo as consultas que fazem com que essa criança vá ao odontopediatra e dali, a partir desse diagnóstico do desgaste, é que vai ser orientado o que vai fazer com essa criança. Então, quando se consegue ouvir, basicamente... É mais fácil o diagnóstico. É mais fácil. E olhando para a criança, a gente consegue identificar que ela está travando o maxilar. Isso, claro, para quem tem... Aquela mãe que tem um pouco mais de tempo com o filho. Agora, imagina aquela mãe que trabalha o dia inteiro e que só vai estar com o filho à noite, às vezes brincando, não está nem prestando atenção. Aí que acontece o desgaste. Exatamente, porque o bruxismo, ele às vezes é tão intenso que a mãe escuta no sono da criança, a mãe está no quarto, mesmo em quartos separados, a mãe consegue escutar, porque é um barulho extremamente intenso. Bem alto. Tá? Então, assim, o que acontece? Hoje está muito comum o bruxismo. O bruxismo, e isso advém de quê? Qual a causa de tanto ranger desses dentes? O que acontece? O bruxismo é multifatorial. Então, ele tem várias causas. Uma das causas é alergia. Criança muito alérgica, ela tem a tendência a levar a esse ranger, porque é a válvula de escape, ela fica com uma irritabilidade nessa região de face, seja uma alergia alimentar, seja uma alergia respiratória. Então, essa intensidade dessa criança precisar de ter uma válvula de escape acaba levando ao bruxismo. Então, o bruxismo leva a uma liberação dessa tensão da criança. E criança que está extremamente ansiosa, mudou de escola, alguém na família que faleceu... Algum estresse que a criança esteja passando. Né? E hoje em dia, assim, é muito comum os pais estarem muito estressados porque trabalham muito e acaba levando isso para a criança também. Além das tarefas que ela faz direto, né? Então o pai vai, vamos pegar a mochila, vamos embora, vamos para a escola. Então tudo isso daí, aquela rapidez no dia de hoje, esse imediatismo do dia de hoje, está levando a um alto índice de bruxismo nas crianças. E também o fato da criança ser super estimulada, tipo... Exatamente. Então, a televisão demais, jogo demais, sim. Atividade demais. Isso daí é uma das maiores causas, a brincadeira do jogo, são o telefone o dia todo e esses joguinhos que a criança fica até muito tarde. Criança tem que ter disciplina no sono, criança tem que dormir, isso é muito importante. Criança que não tem disciplina de sono, porque ela não consegue, porque está muita luz, é muito estímulo, leva ao bruxismo também. Uma das maiores causas que a gente pede, logo que tá rangendo o dente. Então, primeira pergunta, como que está sendo o sono? Se está sendo muito estimulado durante a noite, tem que diminuir isso, tem que ter essa disciplina de sono. Eu vou fazer uma pergunta que já me perguntaram quando souberam que você estava vindo para cá. A avó da gente dizia que quando a criança está rangendo o dente é porque é verme. Isso é verdade? Então, cientificamente, não é verdade, não é comprovado, tá? Mas o que acontece? Aquelas crianças que têm uma quantidade de vermes muito grande,
Em áreas muito carentes, elas podem sim ter uma irritabilidade pela condição de saúde delas, mas assim, aquela fase cultural dentro de uma normalidade, não é cientificamente comprovado, então não relaciona o bruxismo a esse tipo de situação. E adultos, quando são diagnosticados com bruxismo, existem placas para bruxismo, placas para a pessoa dormir, às vezes até para ela utilizar durante o dia. E a criança, como é que faz? Elas utilizam essa plaquinha também ou não? Como que é? Se a criança, né, se a gente avaliou e a criança tem um ranger desses dentes, escutando ou não escutando, fazendo apertamento ou não, hoje nós só indicamos a placa se houver desgaste desses dentes. Se não houver, a gente prefere acompanhar para essa criança chegar à adolescência e ela não estar com bruxismo ou chegar à vida adulta sem essa interferência, tá? Isso daí se não tiver desgaste. Agora, se ela já tiver um desgaste, aí nós vamos repensar. Tá? Então, quando ela está só com dentes de leite, dentes descidos, a gente evita a utilização da placa. Isso daí é o mais comum hoje. A gente não deve utilizar a placa enquanto a criança tem só dente de leite. A partir daí, quando a criança já tem uma dentição com dentes permanentes e se tiver desgaste, a gente vai indicar a placa sim. Lembrando que placa não vai tratar, ela só vai deixar de ter desgaste. Ela vai remediar. Ela vai remediar. E como que é feito o tratamento? Então, tratamentos são com essas causas. Criança alérgica, vai procurar o alergista, otorrino. O otorrino aí é muito importante. Crianças ansiosas, diminuir essa função dessa criança, os jogos eletrônicos, o equilíbrio do sono, tudo isso vai fazer parte desse tratamento. E agora, depois que você falou da placa com relação aos dentinhos de leite e dos dentes permanentes também, a placa de bruxismo, ela é uma placa relativamente rígida. Né? Rígida, isso mesmo. Então, se a criança ela está em crescimento, assim como a arcada dentária dela também, como que a gente vai colocar um objeto rígido ali e vai basicamente estagnar o crescimento e vai atrapalhar? Isso. Deve ser por isso, não? Não é por isso. Porque na fase de dente permanente, ela também cresce, né? Então, eu preciso fazer o quê? É igual o sapato. O pé cresceu, eu vou comprar um sapato maior. Então, a placa é a mesma coisa. A criança vai crescendo, o profissional vai ajustando e vai trocando a placa. Entendi. Então tá bom. Então, gente, não ela precisa, cresce junto. Vai crescendo junto com a criança. Você vai adaptando e você vai trocando, igual o sapatinho. Então tá bom, gente. Então aí, tá fácil. Você já identificou o problema, né? Tenta descobrir qual que é a causa que está levando o seu filho a ter bruxismo ou apertamento. Exatamente. Trata. Se de tudo não resolver, ou então se houver o desgaste, claro, procurar o odontopediatra. Um odontopediatra, por favor, de alto gabarito, como a doutora Márcia, que vai fazer todo o procedimento adequado. No início, Nayara, você tinha perguntado para mim, assim, quando que começa a identificar alguma situação dessa? Às vezes, a criança, com 1 ano, já começa a ranger. Então, a mãe leva pensando que ela está com bruxismo, mas não é isso. Quando a criança está erupcionando naquela fase de irritabilidade, ela começa a coçar muito o dente e range, mas aí não é um diagnóstico de bruxismo, tá? O bruxismo, na realidade, ele leva muito tempo para você fechar esse diagnóstico. Então, assim, criança muito novinha, 1 ano, 1 ano e meio, eu não posso considerar isso bruxismo, não. Isso daí é uma fase de erupção que ela range pela irritabilidade dela. Tá? Foi bom você falar isso, porque eu acho que foi uma das primeiras perguntas que eu te fiz até no próprio consultório, eu estava aqui lembrando. Né? Então, quando eu cheguei no consultório, na primeira consulta do meu filho, a primeira pergunta que eu fiz, olha, ele está rangendo o dentinho. Esse é bruxismo? Realmente, foi isso. Nossa, mas que memória, hein? Exatamente. Então, é uma alteração mesmo de erupção dos dentes. Então, a gente não pode classificar. A gente vai acompanhando, né, essa criança. Então tá, gente, não adianta ir só naquela primeira consulta com o odontopediatra e achar que está resolvido, então só quando tiver algum problema mais grave, realmente o trabalho do dentista, do odontopediatra, ele tem que ser acompanhado, né?
Até mesmo porque pra gente ter a saúde bucal dos filhos da gente. Porque hoje não é só a lesão cariosa, né? Às vezes os pais falam assim, eu não vou levar porque ele consegue fazer um autodiagnóstico. Não consegue. Existem inúmeras patologias que a gente vê e às vezes patologias sistêmicas que o primeiro sinal clínico está na boca, na cavidade bucal. E que a gente pode partir daí, né? Uma ansiedade que você vai orientar um psicólogo, né? Uma condição escolar que você vai orientar também. Então parte ali de uma cavidade bucal que você vai olhar, vai examinar esse paciente e de uma condição sistêmica, né? Partindo de uma condição sistêmica a cavidade bucal. Doutora Márcia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por ter dividido conosco toda a sua expertise, toda a sua simpatia, todo o seu brilhantismo, porque nessa área eu não conheço uma pessoa que tenha tanta referência quanto você aqui em Campos, né? Obrigada. Eu só agradeço, né? Existe um grupo de odontopediatras também que são excelentes, né? Que nós estamos sempre trabalhando juntos. E eu acho que é isso, avaliar mesmo essa criança desde o início, desde bebê, porque daí a gente parte para uma condição bucal melhor, né? Que é tão importante na vida da criança. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Na próxima semana eu volto com mais Totalmente Mãe para vocês. Fique agora com as imagens da fofurinha da semana.